descontração de lado e Magalhães. Hoje, e o que dá para se falar desse jogo doido? O que você pensou para o jogo? Mudou a formação e acabou passando dos pênaltis. Claro que o importante era passar, e passou, mas que análise dá para fazer? Boa noite. Boa noite. Como você mesmo falou, o jogo eletrizante, a gente já imaginava, principalmente entrando nessa fase de mata-mata, que poderia acontecer dessa forma. O que nós pensamos, principalmente para mudar a formatação? A gente via que eles ofertavam para a gente o corredor lateral, foi o que nós fizemos. Pesando muita gente, muito cruzamento principalmente, faltou talvez um pouquinho mais de tranquilidade, às vezes no primeiro tempo com o Martins, aquela possibilidade de chute, tentar concluir, né? E ele foi tentando achar o melhor chute e ele passou da bola. Depois o Prado teve a possibilidade também de entrar na diagonal com a bola com possibilidade de finalização clara, a bola desviou e vai na trave. E eu alertei eles no intervalo. Nós temos que tomar cuidado com uma circunstância do jogo. Nós temos que tentar fazer com isso logo no segundo tempo, tentar tirar a força do adversário, criar uma vantagem de um gol na frente, porque aí você tira o ímpeto do adversário e desorganiza o adversário. Só que se eles se organizarem uma bola parada, o jogo pode ficar perigoso para nós. Foi o que aconteceu, né? Uma bola parada, eles tiveram o choque lá com o Nogueira, o juiz achou que não foi falta, e aí eles condicionaram essa finalização, acredito que a única do segundo tempo, né? E aí o jogo muda totalmente. O que eu tentei trazer para eles foi um pouco de tranquilidade, que a gente continuasse sendo persistente, principalmente na nossa estratégia de andar pelos corredores. E aí eu coloquei o Peterson por dentro, que o Peterson ele tem essa condição de trabalhar no meio espaço, e aí ele tem drible, ele tem finalização, porque o Prado foi no limite dele. Lembra quando eu falei lá atrás, o Prado a gente está trabalhando com ele para dar condição de estar mais tempo no campo. Hoje ele não estava aguentando mais, foi o momento que a gente fez a troca. E pensando também até na resposta do Peterson, porque também era outro jogador que também não ia suportar mais tempo do que foi condicionado. Mas assim, sendo claro, o futebol não existe justiça, né? Mas ia nos machucar muito se a gente fosse eliminado hoje, até pela condução do jogo no contexto geral. Igor, boa noite, Bruce Discover aqui. Igor, o time sofreu gol, perdeu um pênalti, mas o time não desistiu. O que isso diz sobre esse grupo? Primeiro, feliz por esse fato ter acontecido. É lógico que agora que eu vou falar uma classificação fica mais frio, mas porque eu cobrava aquela maturidade de equipe. E hoje nós fomos provocados a ter essa maturidade de equipe. Quando nós tomamos o gol, eu tentei passar o sinal de fora para dentro, calma. Tem muito tempo de jogo, nós não podemos entrar no desespero do jogo, calma. Por mais que a torcida possa ser que em algum momento, o que eu pedi para eles? Vamos trazer o nosso torcedor para o nosso lado. Como? A bola tem que andar rápido no pé, a bola tem que andar veloz, quando for o passe tem que ser passe firme, para que a gente consiga encurralar o adversário. Por mais que eles fizeram a questão de segurar o jogo de cera, a melhor palavra dizendo, eu senti muitos atletas conectados. Quando se existe propósito naquilo que nós temos, e hoje eu vi propósito, principalmente que nós temos um combinado entre nós. Respeitamos muito todos os adversários, nós provamos isso dentro do campo, trabalhando sempre o nosso limite e respeitando sempre o próximo adversário. Como? Independe de quem joga contra nós. Nós não olhamos a camisa, nós olhamos o propósito que nós temos pela frente. E hoje, mais uma vez, eles provaram que no momento do caos a gente tem que se manter lúcido para tomar as melhores decisões. E nós tivemos as possibilidades de tomar decisões importantes. Talvez um movimento errado, talvez cabeçar uma bola direta e vir para o chão, conferir um pouco mais o rebote do goleiro, sabe? Uns detalhes que faz parte do jogo, né? Isso aí a gente nunca vai controlar. Mas eu fiquei muito feliz do que eu vi no campo, um espírito coletivo e sereno, principalmente, daquilo que nós poderíamos ser. Igor, boa noite, Bruno, do Jornal Município. Você analisou um pouco dessa questão do imponderável do futebol, né? Eu que hoje poderia ser eliminado mesmo se mantendo invicto, né? Então, é uma mudança assim, de panorama do jogo, né? De como se vive o jogo da primeira fase pro mata-mata. O que tu acha que essa classificação assim tão dramática, né, vai trazer para o Brusque de lição, né, para a próxima fase, que você falou, né, que o Brusque não vê a camisa, mas na teoria vai ser o rival mais forte, né, que é o Chapecoense ou o Criciúma. O que eu tentei trazer principalmente para a preleção foi a questão da gente estar muito contextualizado com o jogo. Por quê? Porque o jogo no primeiro tempo, eu acredito que nós fizemos o primeiro tempo convincente.
né? E até o segundo tempo também. Só que o jogo, ele te provoca. Por exemplo, no momento que a gente teve um deslize, nós sofremos um gol, que foi na disputa de bola parada. Talvez nós não protegemos o nosso goleiro da maneira que nós somos acostumados a fazer. Talvez a bola caiu na nossa frente, a gente poderia ter tirado a bola da zona de risco. A gente tentou disputar uma bola que ofertasse para o adversário uma condição de disputa. Então, a gente entender, principalmente nos momentos cruciais, porque a vida é assim, momentos você pode fazer tudo perfeito dentro daquilo que você tem como capacidade em qualquer função que seja, e talvez as coisas, por um deslize, por um momento de estar desconcentrado, pode fugir todo o controle que você achava que tinha. O jogo é assim. Mas o que eu gostei foi pós-resposta do gol contrário contra nós, porque eles se manteram conectados, principalmente, para que a gente conseguisse imprimir volume, e depois teve a perca do pênalti, que também, se você não tiver mentalmente forte, mais um baque. Mas hoje eu fiquei muito feliz, e eles merecem muito, tá? Merecem muito porque você acompanhou o nosso treino. Porque eles têm trabalhado, têm estudado, têm se dedicado e têm acreditado, acima de tudo, no propósito que nós temos aqui no clube. E o clube tem nos dado essa oportunidade de honrar esse clube da melhor maneira possível dentro do campo. Eu queria que você falasse com relação, principalmente, não individualmente, sobre o jogo de cada jogador desse, mas a entrada, por exemplo, do João Pedro, que não vinha jogando, a entrada do Ítalo, que também não vinha jogando, e o próprio Peterson, que talvez você nem pensasse em usar ele hoje. E os jogadores que entraram foram para cima e tiveram o mesmo ímpeto que os outros que estavam jogando, e sentiam que o momento era para eles também dado, e eles tinham que aproveitar. Isso reforça o grupo que você tem na mão hoje? Com certeza. Vamos lá, vamos por parte. O Ítalo chegou junto com o Ataíde. Então era uma condição do Ataíde, e a gente já sabia que o Ataíde não ia suportar 90, então era uma troca normal um pelo outro. O Peterson, eu acho que na primeira vez que ele chegou, eu acho que eu respondi uma pergunta para vocês aqui, na questão que a gente ia preparar ele para um momento crucial. Hoje ele ainda não tem condições de aguentar mais de um tempo, talvez não aguente nenhum. E a gente tem que usar ele nesse momento crucial da competição de forma que ele nos ajude, por mais que esteja pouco tempo dentro do campo. Porque aí a gente traz confiança para ele, porque o jogador, quando não consegue atribuir aquilo que ele tem como capacidade, você tira a confiança dele. E o nosso papel é dar confiança para ele. E a gente tinha um plano para ele nesse sentido. O João Pedro, eu tive uma conversa com ele. O João Pedro, eu senti ele, principalmente, acho que foi no jogo contra o Santa Catarina, que ele entrou no transcorrer do jogo, e ele mesmo se cobrou que não conseguiu ajudar. E aí eu tive uma conversa com ele, tentando passar confiança, dando serenidade, que as coisas acontecem naturalmente, é continuar trabalhando e persistindo. Lá, quando houve a expulsão do Clinton no primeiro jogo, ele muda a circunstância do jogo. Então o jogo não foi para o João Pedro. E aí o jogo condicionou para o Prado, que a gente jogou ele para dentro do campo. E hoje a nossa ideia era, como o João Martins não é um jogador de muita velocidade, ataque e espaço, ele é bola de associação, bola no pé com drible de celular, eu precisava de um cara mais de força e de arrasto. Aí entra a questão do Prado. Por isso que uma ideia de ter o Prado para poder ter arrasto de bola, principalmente quando você percebe que o adversário te oferta campo para poder arrastar. Essa foi a ideia. E o João Pedro, no transcorrer, foi a mudança de 2-1. Que é o meio. Quando eu vi que a janela entre a linha defensiva e os médios estava dando muito espaço, falei para o João Pedro, não busca a bola no pé, espera que nós vamos te condicionar. E aí vocês mesmo viram que Biel e Bernardo toda hora tentando conectar no pé dele. Foi aí que entra o mérito total do atleta, que entendeu aquilo que ele pode ajudar, aquilo que ele tem com melhor capacidade. E ele também deu boa resposta. Então assim, nós temos uma mentalidade dentro do Brusque que não importa para nós quem faça tudo, não importa para nós quem comece, não importa para nós quem termina, o que importa é os desejos, principalmente do clube. E o clube vive bem, é natural, todo mundo vive bem, né? Então é isso que nós pensamos, esperançosos de fazer 2 grandes jogos na semifinal também. Igor, Nogueira completando 150 jogos e sendo decisivo hoje nos pênaltis. Como você avalia a importância dele para o elenco? Ele merecia muito isso hoje. É um cara que tem uma história bonita dentro do clube. E eu falei para ele antes, cara, hoje a noite é tua. Nós vamos trabalhar muito para que você receba tudo aquilo que você merece dentro do jogo. Primeiro, de ser ovacionado pela torcida. Ele é uma referência nossa aqui. Por tudo que ele
vem nesses anos aí anteriores fazendo pelo clube. É um baita goleiro, é uma referência nossa, é um baita ser humano, está todos os dias, por mais que tenha uma idade um pouco mais avançada, está todos os dias trabalhando da mesma forma, não pede para sair antes. É menino, ele acha que ele pode ser como ele fazia antes, mas está tudo certo. A gente, dentro da nossa ideia que a gente tem com planejamento de treino, tentar dar saúde para ele continuar performando como ele está. Um goleiro de muita segurança, né? Então você olha para dentro do gol, você consegue enxergar um goleiro de muita segurança. E muito feliz porque Deus oportunizou esse momento para ele, porque ele é o cara que merece muito vivenciar uma noite como essa que ele tem. Tem descanso agora, óbvio, né, de amanhã, já começa a semana para visar o próximo jogo. Você tem todos os jogadores à sua disposição? Tem alguém que sentiu, que você já pôde conversar no vestiário? Eu estou com o Bernardo no limite, o Biel também com muitas dificuldades. Eu acho que é isso. Eu acho que o Léo, a Thaís, queixou um pouquinho, pediu para sair. O Prado que pediu para sair também, então eu tenho que esperar na semana que vem. Não acredito que não vai ser nada demais. E aí é só o Medeiros que a gente não conta pela lesão que ele teve, espera um pouquinho mais de tempo. O restante é isso. Acho que agora eu vou ter que esperar. Nós vamos reapresentar na segunda-feira para ver o que a gente pode começar a semana projetando já o próximo adversário. Ô Igor, mais uma questão sobre essa coisa do mata-mata, né? Desde o começo do jogo não chegou nem a ser depois do gol, né? Mas o Concórdia estava nessa questão da cera, até que você citou, né? Como que é para lidar com isso, né? Você já vem com os jogadores já tinham alguma instrução antes, ou no que você viu ali, você tentou com essa coisa de acalmar? Como é que foi? Na verdade, dentro da pré-eleição, a gente imagina como pode desenhar o jogo. E aí você começa a estudar tudo aquilo que o adversário já fez desde essa caminhada chegando até aqui. Eu pensava o seguinte: o adversário ele precisa de uma bola, trabalhar no nosso erro para tentar sair em vantagem. E quando a gente estivesse bem no jogo, eles iam tentar tirar a nossa força irritando, fazendo um antijogo. É estratégia deles, faz parte. Nós temos que saber, com maturidade de equipe, saber lidar com esse problema. E hoje eu fiquei feliz porque nós soubemos lidar com esse problema. Lógico que em algum momento, daqui a pouco, o contexto de ficar flor da pele. Exatamente, fica a flor da pele, que é normal. Se você pegar a média de idade da nossa equipe também é baixa, tira o Nogueira, tira o Alisson, você pega, desce muito. O jogador experiente que a gente tem de ataque é o Álvaro com 28 anos. Então desce muito, cai muito. Mas eles deram uma ótima resposta. Primeiro, de estar confiando no propósito que nós temos aqui dentro como equipe, como clube, como todo o corpo técnico, todo o corpo de jogadores, todo o staff no geral. E depois de ter um nível mental de concentração muito forte pós a adversidade. Isso vai nos dando maturidade para a gente ter uma sequência promissora, né? E é isso que nós esperamos. Primeiro, ter humildade. Dentro do nosso plano, era chegar numa semifinal. Nós fomos cobrar para isso quando eu fui contratado, era ter uma competição de estadual muito melhor do que foi em 2025. Nós atingimos essa meta, mas nós queremos um pouquinho mais. Respeitamos as duas camisas fortes que tem, que vão duelar amanhã, mas nós também sonhamos e nós temos esse direito também de sonhar. E vamos trabalhar muito para que a gente consiga ter êxito, respeitando muito o adversário que vir, mas também possibilitando esse sonho que é possível. O Igor, mata-mata sempre muito importante, a torcida é o 12º jogador, mas não está ficando presente. Qual é o recado seu para chamar o torcedor para o estádio? Hoje a gente contou muito com a chuva, né? Eu acreditava que se não fosse tanta chuva para espantar um pouco o torcedor, acho que viria muita gente aí hoje. Eu confio que o torcedor, principalmente nesse primeiro jogo, ele vai vir. Ele vai vir, com certeza absoluta. Até pelo também um adversário que é uma camisa importante, independente se é Chape ou Criciúma, que é uma camisa importante. O jogo vai ser um jogo formidável. Eu acredito nisso, muita qualidade de jogo das duas partes. O torcedor ele vai prestigiar, é uma semifinal de competição. E o que o torcedor viu hoje foi um time totalmente comprometido com o clube e com a cidade. É isso que nós esperamos, né? Que essa resposta nossa possa contagiar cada vez mais o torcedor e a gente possa ter essa conexão, principalmente na nossa caminhada. Obrigado, Igor Magalhães. Boa noite. Agora, saindo